preparado, estou enferrujado. Vou precisar bastante da ajuda de vocês. E agradeço o convite aí do Serginho e da Sandra para a gente estar aqui. Realmente aqui é um clima muito gostoso, onde a gente se sente à vontade, um grupo menor, onde a gente pode interagir um pouquinho mais, né? Nós estamos estudando esse trimestre as lições que Paulo nos deixou, né? Paulo, a gente precisa esmiuçar bem o que Paulo fala, né? Porque é um filósofo, né? Então ele tem uma forma diferente de falar, mas ele traz lições muito profundas, né? E se a gente conseguir aproveitar, extrair, né, alguma coisa do que ele queria nos dizer, com certeza isso vai contribuir bastante para nosso crescimento espiritual. Nós estamos na lição número 3. Esta semana nós falamos sobre a condição humana, né? Vocês costumam fazer uma confraternização? Como é que vocês têm? Vai direto. Direto? Pode. Acho que todos aqui compreendem bem a questão da lição, né? O que é a lição da escola de salvação, né? Vale a pena falar um pouquinho. Bom, eu não sei se todos estão acostumados, né? Lá na igreja a gente fala para quem já está bem acostumado, né? Mas nós temos um guia de estudo, né? Onde a cada trimestre esse guia ele é preparado, ele é mudado, são assuntos que o mundo inteiro está trabalhando o mesmo tema, né? E isso nos ajuda a ter um pouco de unidade, né? Aliás, bastante unidade, né? Nós estamos falando, estudando a mesma coisa. A escola sabatina é a maior escola do mundo. Se vocês podem prestar atenção, vocês estão participando do maior evento, né, de ensinamento do mundo, né? Logicamente por leigos, né? Nós somos todos leigos, ninguém aqui é assalariado para isso, né? Mas nós participamos da maior escola do mundo, nenhuma outra é do tamanho da escola sabatina, né? E nós temos a cada trimestre também, isso é legal a gente ressaltar, como uma parte dessa igreja que é mundial, né? Você faz parte de um núcleo regional, né? Mas para que você se sinta também especialmente participante do grupo da igreja mundial, é que nós temos esse trabalhinho aqui atrás, ó. Quem pegar a contracapa da lição vai ver que é a divisão euroasiática. O Brasil já foi beneficiado com isso aqui. O que é isso aqui? São as ofertas do 13º sábado, ou seja, quando nós estivermos acabando o guia de estudo, a oferta daquele último sábado, que seria uma oferta especial, ela vai para esse destino aqui, ela vai preencher os requisitos destes campos missionários, que nem sempre as ofertas locais, né, os recursos locais, eles conseguem suprir as necessidades. Então, uma vez a cada trimestre, o mundo inteiro manda o seu excedente de oferta do 13º sábado, é só do 13º sábado, por isso o 13º sábado deveria ser uma oferta especial, para esses campos aqui, para que a gente consiga ajudar, e normalmente a gente vê aqui projetos missionários, né? Edifício na Romênia e tal, sempre tem algumas coisas aqui, eles forçam bastante a questão da educação adventista, dos hospitais adventistas, da rádio, da Novo Tempo, né? Isso são coisas que propagam bastante a igreja e atraem bastante a igreja. Então nós possamos nos preparar aí para o 13º sábado também com uma oferta especial. Ok? Vamos então entrar aqui no assunto. Eu vou pedir a colaboração de vocês sempre quando vocês quiserem contribuir, tá? Eu não gostaria de falar sozinho, né? E o Sérgio, o professor, me ajudem aí para a gente não falar sozinho aqui, tá bom? Vamos lá, condição humana. É interessante que o verso, para memorizar, ele é bem pequenininho, mas ele reduz e fala bastante, né? O que nos diz o verso para memorizar dessa semana? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos todos? Todos. Todos? Todos. Né? A lição comenta que nós herdamos, né, dos nossos primeiros pais o gene do pecado, né? Eu não pedi para nascer, você não pediu para nascer, né? Mas na condição humana que nós recebemos, né, através dos tempos, né,
nós viemos, e eu até brinquei com o Serginho falou que o meu cabelo era bonito, e tinha bastante cabelo realmente, né? Mas aqui é uma prova do pecado, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados perfeitos, né? O cabelo não era para cair, a barriga não era para crescer, nós não éramos para ser tão pequenos assim, né? Adão e Eva eram grandes, eram altos, né? E a condição humana, a Bíblia hoje diz que aquele que chega a ser 70, né, passar disso é enfado, crédito, canseira, né? Você já está devendo, né, na verdade, né? Tem uns que já estão aí bastante tempo, né? Eu falo assim que ele se magoa. Fala assim que ele vai explodir. Mas envelhecer hoje, a gente sabe que a longevidade está aumentando, né? A vida das pessoas está, mas com qualidade ou sem qualidade? Qualidade. Né? A gente espera que para você ter qualidade hoje, você tem que se esforçar um pouco, né? Você tem que ter uma alimentação melhorada, você tem que fazer algum tipo de exercício, né? Senão você vai ter uma idade avançada, mas sem qualidade de vida. E isso não é nenhuma vantagem, né? A vantagem é você ter uma longevidade, mas com qualidade de vida. E o que veio atrapalhar isso? O que veio atrapalhar os planos de Deus para a gente? Foi justamente a entrada do pecado. A lição fala que o pecado ele não foi imposto, né? Houve opção, né? O homem deliberadamente ele resolveu pecar. Ele sabia das consequências. Quando a gente abre a Bíblia e a gente estuda ali Gênesis, a gente pensa que aconteceu tudo muito rápido. A gente não sabe a cronologia exata e nem quanto tempo levou isso. Mas a gente pode imaginar, aqui o estudo de profecia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, né? 1000 anos, para Deus que é eterno, para nós que fomos criados a princípio para sermos eternos, o que é um dia? O que é uma semana? Então nós temos uma ideia muito limitada do que foi a criação, mas vocês prestem e pensem um pouquinho que para que 1/3 dos anjos tenham sido contaminados pelo pecado, quanto tempo levou isso? Né? Aquele boca a boca ali de Satanás falando sobre, levantando dúvidas sobre o caráter de Deus, isso não deve ter sido pouco tempo, né? Deve ter levado bastante tempo. E o pecado não aconteceu logo após a semana da criação, eu acredito, levou bastante tempo. Aquilo ali foi tempo e tempo, Satanás investindo, tentando pegar ali uma falha, né? Satanás ele trabalha com a dúvida, né? Será que foi isso mesmo? Mas Deus não falou que você podia comer de todo o fruto. Então a gente sabe que houve escolha, né? Mas o homem ele resolveu, quando você afronta a Deus, quando Deus fala que é verde e você quer falar que é vermelho, isso é uma afronta a Deus. Quando ele fala para você, não coma esse tipo de alimento, porque esse alimento vai fazer mal a você, e você fala assim, eu como, as consequências vêm depois, né? Um exemplo, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, por exemplo, se você reparar bem, lá no jardim, por exemplo, igual ele falou aí, lá, Satanás ofereceu um fruto para Eva. Para Jesus, qual a primeira coisa que ele ofereceu quando Jesus ficou 40 dias sem comer? Pão. Olha só. Então, hoje ele ataca mais as pessoas pela comida, pela alimentação. Quando você vai ao supermercado, você vai ao supermercado, por exemplo, você vê Coca-Cola, você sabe ver tanta coisa hoje que existe tanta coisa. Se a pessoa não tiver enraizado, igual a gente, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a lei dos mandamentos e a lei da alimentação, por exemplo. As pessoas aí fora, você vê, estão morrendo, praticamente, já estão mortas vivas. Aliás, hoje tem mais doença por excesso de comida por falta dela, né? Você quer ver uma coisa, por exemplo? Pegaram uma múmia no Egito, por exemplo, a múmia estava fizeram autópsia, porque hoje a ciência, hoje tudo é mais avançado, fizeram autópsia na múmia, por exemplo, ela estava com diabetes, com câncer, com problema de rins, estava com essa doença toda, olha só. Complicado. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. O poder de Deus, quando a lição fala sobre o poder de Deus, e aí se vocês puderem abrir Romanos 1, 16, 17, o que Paulo vem falando aí sobre a questão do... Alguém precisa de Bíblia?
tempo, eu vou lendo aqui. Romanos 1, verso 16, 17. Oi? O pessoal achando? O pessoal pode ler junto aqui. Ah, então tá. Então vamos lá. Quem puder ajuda aí. 16, 17. Ok? Todos acharam? Alguém quer ler pra gente? Romanos 16. Porque não, 16, 17. porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé e a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ok, vamos tentar entender esse verso agora. O que quer dizer esse verso para a gente hoje em forma prática? Né? Eu não me envergonho do Evangelho. É interessante que às vezes a gente se envergonha do Evangelho. Né? Você está no meio da cidade, você está almoçando, e quantas vezes eu já vi alguém sentado do meu lado, ele agradecer a comida e eu não agradecer. Né? E a gente fica pensando assim, puxa vida, eu devia estar sendo esse exemplo, né? Será que eu estou me envergonhando disso no mundo hoje tão agitado, tão complicado, né? Esquecendo o lado espiritual e a gente... Mas o que quer dizer esse evangelho nesse verso aqui? O que quer dizer a palavra evangelho? Boas novas. E a lição comenta o seguinte: essa palavra evangelho, se ela vier sozinha, ela pode dizer qualquer boa nova, né? A inflação caiu, né? Nós vamos ter um hospital novo aberto, mas ele fala do evangelho de Cristo, o evangelho do Messias. Boa notícia do Messias. Aí vem alguma coisa diferente. O que é esse evangelho do Messias veio trazer pra gente? Nossa, eu fiquei pensando numa coisa que você está falando aí, se você me permite falar. Como é que alguém se envergonha de falar uma coisa boa? Eu acho que a gente tem vergonha e dificuldade, porque a gente às vezes não entende como é bom. Paulo está mostrando que o pecado é um problema que todos nós temos. Uma doença. Você imagina, está falando agora há pouco de diabetes. Se eu falar assim, olha, eu descobri aqui agora uma fruta que se você comer abaixa o açúcar e tal, eu vou ficar quieto. Se eu gosto da Helena, ela está com diabetes, não é só, eu descobri assim que você come se você vai fazer bem e tal. Às vezes nós estamos tentando mostrar um evangelho, talvez, de uma maneira que seja boa para a pessoa. O que é o evangelho? O evangelho é você seguir esse livro aqui, agora o evangelho é você mudar a tua vida dessa maneira, agora você faz isso aqui. Não faz isso, não faz aquilo. Nós somos os piores marqueteiros do evangelho. Não é? Né? Antigamente você falava assim, e eu vou falar para vocês assim, eu penso assim, alguém que escute isso de nós, não jogo bola no sábado, não faço isso, não faço aquilo, não bebo, não como, não fumo, ou seja, a gente só fala o não, a gente nunca diz, eu sou saudável porque eu não fumo, né? Aí outro dia o rapaz me perguntou assim, mas por que você não come carne de porco? E eu brinquei que alguma vez eu escutei e eu aproveitei e falei, recomendação do fabricante. Aí ele ficou parado, ficou pensando, como assim? Falei, você não tem um manual de instrução do carro? Quando você compra o carro, lá o manual fala o tipo de óleo que você tem que colocar no motor, né? Se você pega o óleo de cozinha e bota, o que acontece? Dá ruim, né? Alguma coisa vai acontecer. E eu brinquei com ele, nós temos um manual de instrução também, né? Nosso Deus que nos criou, né, o engenheiro que nos criou, ele falou assim, olha, não beba bebida alcoólica. Mas não porque vai trazer algum benefício para Deus. Quem é o beneficiado? Nós. Quando ele fala assim, não fuma, meu filho, é porque ele não quer fumaça do céu? É porque o pulmão dele vai ficar entupido? Não. Olha, não fuma porque vai ser bom para você. Não come essa carne, não come aquilo, deixe de comer isso, né? Faça exercício, respire ar puro, né? Seja alegre, né? Ou seja, uma série de conselhos que ele nos dá é só para o nosso próprio benefício, né? E às vezes nós temos vergonha de falar, né? Porque o mal, ele tem tomado uma proporção tão grande que a gente se envergonha de ser justo, né? Alguém te dá um troco errado, você fala assim, ó, tá errado. A pessoa fala assim, eu contei, né? A pessoa já acha que você está falando que ela errou. Não, você me deu a mais. Desculpa e tal. Aí alguém perto, né, sempre fala assim, pô, bicho bobo, né? O cara está devolvendo, quantas vezes ele já foi roubado, né? Não interessa, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que fazer a diferença, né? E as pessoas estão sempre acostumadas
eu vou levar vantagem. Aqui no Brasil é a lei do Gerson, né? Eu preciso levar a vantagem. Tanto é que a gente vê os nossos governantes que não tem mais a mínima cara de pau. Eles já passaram tudo o que a gente poderia imaginar, né? Eles não têm mais consciência. Eles não imaginam que o dinheiro que eles estão roubando está deixando de atender uma pessoa lá na ponta do hospital, né? No açaí, quando a gente passa com muita mercadoria no carro, a moça vai, né, com aquele negócio. Aí isso foi numa sexta-feira, eu fui comprar porque eu vendia salgados lá na obra do aeroporto. Aí eu comprei um monte de coisa e a caixa para selar as marmitas estava embaixo. E eu achei que ela tinha passado. Quando eu cheguei em casa, que eu fui conferir a nota, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? O mercado fechado, sábado, e domingo o mercado também está fechado, não sei como é que vai ser. Eu falei assim, não, assim que acabar o pôr do sol, eu vou lá. De sexta para sábado eu não conseguia dormir, aquilo estava me incomodando. Aí quando eu cheguei lá com a caixa, com a nota, o homem falou assim, o produto está com defeito, alguma coisa. Eu falei, não, eu vim aqui mostrar para você que a sua caixa não passou. Esqueceu. Né? Eu vim aqui para pagar pelo produto. Eu quero o produto. Eu vim para comprar o produto. Eu vim para pagar o produto a ele. Isso nunca aconteceu antes. Uma pessoa ir para falar que não foi pago. Deveria ser o normal, né? Mas isso é realmente... E às vezes a gente esquece, talvez nesse caso não, porque o mercado talvez não tenha um controle tão exato assim. A gente sabe que em algumas situações o caixa acaba pagando por aquilo, né? Então você não quer nem saber, não pensa no próximo, e fala assim, opa, dessa vez eu ganhei, né? Mas alguém lá está pagando a conta. Eu acho que essa questão está muito além da questão educativa, né? Você vê lá no Japão, a senhora estava viajando e de repente ela deixou a bolsa dentro do trem e o trem foi embora, uma coisa desesperada, ela era turista e a guia falou, está tranquilo, por que você está dando negócio? Não, porque o trem foi embora, mas ele vai voltar. Mas a minha bolsa, né, essa história, cadê você contando? Então, aí de repente o trem volta e está com a bolsa dela lá e ela chega no lugar e isso me marcou muito, porque é uma questão de educação do povo. Eu acho que o Evangelho vai muito além dessa questão, né, até cultural, porque você, dependendo de onde você está, do conceito que você está inserido, você, muitas vezes, esse tipo de conceito muda a tua atitude, e muitas vezes você faz isso como os políticos, como você mencionou, fazem, às vezes já faz até no automático. Às vezes porque a questão da consciência e da não consciência é algo que a gente tem que relevar. Então, o Evangelho está muito além de fazer o que é correto, não fazer o que é correto e tal. Eu acho que aí se fala sobre vida mesmo, né? Sobre morte e vida, sobre você entender que, apesar de você ser um pecador, veja bem, não pecadeiros. Todos nós somos pecadores, mas não precisamos ser pecadeiros. Né? Conhecemos a Jesus, conhecemos a plano de salvação, que Ele nos outorgou, e agora nós conhecemos esse plano. Por quê? Porque esse Evangelho, essa boa nova foi dita a nós. Nos alcançou. Entendeu? Muitas vezes eu estou, por exemplo, aqui, eu já ouvi alguém dizer assim, não, mas a pessoa não tem vindo mais, mas uma coisa eu estou satisfeito, eu já estou feliz, porque ela sentou aqui e ouviu as boas novas. Aí é uma decisão dela. Ela continuar frequentando aqui seria um prazer, mas se ela não vem mais, uma coisa eu estou consciente, o meu dever foi cumprido, em falar para ela que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário por ela, e aceitar ou não é uma questão pessoal de cada um. Está muito além de, eu fui honesto aqui, eu fiz bom, bem. Deus disse, olha, nada que você faça justifica a sua... Até porque a lição comenta que até as boas obras que nós fazemos, ou ela tem algum fundo de egoísmo lá no finalzinho, né? Ou é porque o próprio Deus te faz fazer as boas obras, né? Se nos largássemos à mercê da nossa própria sorte, a nossa tendência é só para o mal, né? Em nós não temos nenhuma fonte de bondade ou de misericórdia, né? Nada disso. Para completar assim que o Zacarias estava falando, se eu puder, estava falando do Japão lá, que uma situação aconteceu. Sempre que alguém vai fora do país, um país assim mais organizado que o nosso, a gente volta falando, né? Olha, lá eu fiquei surpreso, porque lá tinha isso de bom, isso era legal, era diferente. Eu penso que é isso que o Paulo quer dizer nesse verso. Quando o poder do Evangelho começar a contagiar a minha vida, eu vou ser tão diferente da maioria, para o bem, que as pessoas vão olhar.
e vão dizer assim, puxa, essa pessoa é diferente. Né? E eu li a semana 3 que dizia o seguinte, o Evangelho é uma coisa que começa no coração, contagia a minha vida, e agora eu começo a contagiar um outro coração, e uma outra vida também. É esse o poder do Evangelho. Será que não foi por isso que Deus escolheu uma nação, para que essa nação fosse tão abençoada e tão correta, e as pessoas falam assim, por que essa nação é tão abençoada? A gente às vezes pensa assim, mas foi um privilégio, né, para os judeus, né, e até Paulo fala aqui primeiro para os judeus, depois para os gentios, mas a gente sabe que aquele muito é dado, muito será cobrado. Né? E Deus tinha um plano, ter uma nação onde as pessoas olhassem e falassem assim, por que esse povo é tão abençoado? Por que esse povo é tão próspero? O que acontece nesse povo? Né? E foi uma decepção talvez para Deus quando o povo de Israel pediu um rei. Né? Era Deus que comandava, era teocracia, e agora eles falaram, não, todo mundo tem rei, por que a gente não tem gente que é rei? Olha, vocês vão reclamar depois, o rei custa caro, você manter as mordomias, né? Isso custa caro, né? E a gente sabe que, ok, então eu vou dar um rei a vocês, e a gente sabe os problemas que isso deu, né? Mas a questão do Evangelho nos alcançou através da justiça de Deus, a justiça de Deus, né? Através da única coisa que nós podemos ter é a fé, né? E antes de eu dar a palavra para o irmão, eu queria que vocês pensassem assim, o finalzinho dessa lição pergunta assim, qual é o grau da certeza da sua salvação? Pensem nisso, depois a gente volta. Vamos lá, irmão, fala pra gente. A gente tem que entender o seguinte também, vou dar um exemplo. Pedro, por exemplo, quando ele negou Jesus, por exemplo, ele negou 3 vezes. As pessoas falavam o que com ele? Você andava com ele. O seu jeito é o jeito dele. Olha só, as pessoas olhavam para Pedro e via Jesus. Então hoje, a minha alimentação, onde eu passo, que eu sou pedreiro, por exemplo, onde eu passo, a minha alimentação, ela fala de Jesus. Porque eles ficam curiosos e perguntam. Então, a gente prega, não só, a gente prega, igual por exemplo, Moisés, Noé, por exemplo, martelo, pregava fazendo a arca. A gente hoje prega com a vida da gente, com a alimentação da gente, com andar, com falar, né? Com respeito, com tudo. Então olha só, se eles virem Pedro, aquela situação, falava, você é igual a ele, você andava com ele, nós é a mesma coisa. Às vezes a gente tem umas boas surpresas, né? Quando alguém fala para você, você é cristão? Né? Aí você, opa, alguma coisa está transparecendo, né? Agora, existem casos que você fala de alguém, aquela pessoa é cristã? Não é possível, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que pensar realmente nessa questão do exemplo e viver no cristianismo prático. Agora, a questão da salvação é uma coisa que intriga, né? Deus fez tudo para nos salvar. Aliás, se ele quisesse nos condenar, ele já teria feito isso lá no Jardim do Éden, que ele falou, se comer vai morrer, simples assim. Né? E ele podia ter feito isso porque ele já tinha avisado, né? Então ele teria todo motivo para destruir e começar tudo de novo. Né? Mas ele está dando todo esse tempo para quê? Unicamente exclusivo para nos salvar. Né? Ele está fazendo de tudo para nos salvar. E por que às vezes nós temos dúvida da nossa salvação? Já pensou nisso? É porque, infelizmente, a gente fica pensando assim, eu sou merecedor da salvação? Os meus atos, as minhas ações, será que isso vai me fazer um pouquinho mais merecedor? Não, não vai não. Né? Nada que você faça, você pode entregar o seu corpo para queimar, nada que você faça, você pode entregar os seus bens todos, né? Nada que você faça vai ser um fiapinho suficiente para a sua salvação, vai melhorar a sua salvação. Não, nós somos salvos única e exclusivamente através de quem? A graça, a misericórdia de Deus, né? De Deus na pessoa de Jesus Cristo. A salvação é uma pessoa, né? Não está nem nos mandamentos de Deus, não está. Os mandamentos servem simplesmente para balizar a nossa vida, nós seremos julgados por eles, mas ele não, você pode, o que o povo judeu estava fazendo, eles estavam guardando os mandamentos para ser salvo. Não é assim que funciona. Você guarda porque você já foi salvo. Entende a diferença? Você não guarda para se salvar. Não, você foi salvo, então agora eu não quero magoar aquele que fez tudo por mim.
né? E aí você começa a ter uma vida não mais de eu não posso, eu não faço, eu não deixo, né? Mas assim, Deus me alcançou, Deus me deu vida, Deus quer que eu tenha saúde, então em gratidão, em resposta, eu não preciso de beber, eu não preciso de fumar, né? Aliás, a gente fica pensando assim, o cara lá ele tem liberdade para fazer isso, isso, isso. E eu moro perto de uma comunidade e eu vejo gente subindo a noite inteira para comprar droga, né? Será que essa pessoa é realmente livre? Ou livre é você que está em casa, no quentinho, né? De madrugada, dormindo, tranquilo, sem estar com aquela dependência, levantando. E eu conheci um rapaz que vivia fazendo pequenos roubos ali, e uma vez ele chegou sem nada na boca de fumo, queria droga, e falou, cara, eu preciso, eu quero. Isso um colega que mora lá me falou. E o cara falou para ele assim, só se eu der um soco no meio da sua cara. Aí o cara falou assim, tá bom. Só o cara não deu um soco, deu uma coronhada, né? Então estourou a cara do cara toda por um pouquinho de droga, né? Que liberdade é essa? Você é escravo da droga, né? Você fala alguma coisa? Eu penso assim, mesmo que todos tenham a sua liberdade, alguns usam a sua liberdade com irresponsabilidade. E é por isso que a gente vê aí uns sofrendo com essa tal liberdade que eles têm, né? Então, talvez seja essa diferença. Mas nós, seres humanos, a gente vive, talvez seja um problema de cultura, esse muro que a gente levanta. Será que a salvação é só assim de graça mesmo? Porque a gente foi criado numa cultura em que tudo que é bom tem que se pagar. Quanto é que eu tenho que pagar para poder ser salvo, né? O que eu preciso fazer? Eu tenho que me comportar? Eu tenho que fazer isso? Então, são essas coisas que levam os seres humanos a pensarem assim, será que eu estou? Será que eu paguei? Será que é isso, aquilo? Quando a Bíblia diz exatamente o que você falou aí, né? Jesus não quer nada de nós, né? Jeremias diz que ele só quer o nosso coração, mesmo corrupto, isso, aquilo, enganoso e tudo mais, ele quer o nosso coração para poder trabalhar com ele. Então, esse muro que nós levantamos é que dificulta a nossa compreensão de que a salvação ela é assim, gratuitamente, né? E quando você vê assim, por que será que o mundo está na situação como está? Por que o mundo está desse jeito? Você vê mais boas ações ou não do que maldade nesse mundo? A gente vê mais maldades, mas porque todo mundo conhece o Evangelho, por que a gente não vê mais boas ações? Porque o espaçamento que a gente dá entre nós e Deus tem sido muito grande. É por isso que quando a gente está na rua assim, alguém fala assim, poxa, você é cristão? Ou não diz assim, você é cristão? Né? O tom da pergunta é que dita se você está perto de Deus ou se não está. Né? Por isso que o ex-presidente dos Estados Unidos, dois ex-presidentes, ele falou assim, se o mundo tivesse mais Jesus no coração, o mundo seria completamente diferente. E o cara nem cristão que foi o Al Gore, né? Nem cristão é. Se o mundo tivesse um pouquinho mais de Jesus no coração, entende? Então, se as pessoas tivessem mais Jesus no coração e o espaço entre nós e Deus fosse menor, a gente viveria mais aquilo que a gente divulgaria essa boa notícia do que Deus fez por nós, do que Ele faz por nós. Pode dizer. Eu vejo o seguinte, vou dar um exemplo, por exemplo, Jó, por exemplo. Jó é reto temente a Deus, se desviar do mal. Então Deus deu testemunha para Satanás de Jó. Mas ali Deus era para dar testemunho da família, não era só de Jó, era da família toda. Aí aconteceu o quê? Morreu os 10 filhos e a esposa falou com Jó, amaldiçoa seu Deus e morra, amaldiçoa Deus e morra. Olha só, então Jó ali, ele era testemunho não só para o pessoal, mas para a família dele. Mas ele tinha liberdade de fazer as festas dele e a mãe estava junto, estava todo mundo junto. Agora hoje, no dia de hoje, por exemplo, se Deus deu testemunho de Jó lá, Deus deu testemunho de hoje também, do povo hoje também. Aqui está a perseverança do Apocalipse 12:14. Aqui está a perseverança dos santos dos últimos dias, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Exato. Eu posso falar um pouquinho? Por favor. Agora que eu estou frequentando aqui, eu já conheço a igreja adventista porque eu morava em roça e era um programa que a gente ouvia no rádio, entendeu? E aí, passado muitos anos, eu morava aqui no Rio, já tinha... Dessa época da roça eu era muito pequena, mas a gente assistia a programação adventista
porque a gente pegava no rádio e não havia outro. Então, o que aconteceu? Eu cresci, eu fiquei idosa como estou, e em uma época eu precisei mudar para Curitiba e morei lá 2 anos. Eu estou falando, eu vou contar isso, é sobre o testemunhar do cristão. E eu cheguei em Curitiba, é um povo muito frio, que aqui alguém deve conhecer, não é um povo assim aberto para um diálogo, para uma conversação. Eles são muito fechados. Só que aconteceu que, aonde eu fui morar, morava uma senhora curitibana. Hein? Essa senhora todo dia sentava naquela porta, naquele degrau daquela porta, e ficava olhando lá para casa. Aí um dia ela não se conteve, e chegou lá em casa e bateu. Olha, eu gosto muito do jeito de vocês, e eu vim aqui tomar um café. E eu falei, não, pode entrar, eu vou fazer um café, a gente vai tomar um café. Bem, aí, tá, quando um dia ela me pergunta, me faz a seguinte pergunta: por que é que vocês têm que ir para a igreja? E eu falei, olha, a gente ir para a igreja é como a gente levantar de manhã, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar seu café e sair para o trabalho. Só isso. Falei só isso. Fiquei em Curitiba 2 anos, passou-se os 2 anos, e vim embora, e fui morar nessa casa onde eu moro, que é aqui pertinho. Aí um dia ela me liga e fala assim, Lídia, eu posso passar uns dias na tua casa? Falei, pode sim. Só que antes, quando ela me perguntou por que eu ia para a igreja, eu falei com ela que era como escovar os dentes, tomar banho, essas coisas. Ela virou para mim e disse assim, eu prefiro sair as minhas sextas-feiras para Serestas, porque eu vou para lá e eu só volto no domingo à noite. Tudo bem, cada uma sua, né? Aí, quando ela veio para minha casa, eu tinha um trabalho numa igreja lá em São João de Meriti. E eu saía daqui e eu ia para lá. E quando chegou na segunda-feira que tinha esse trabalho, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com essa mulher agora? Como é que eu vou arrumar com essa mulher? Eu preparei tudo, preparei o almoço, porque esse trabalho era às 2 horas da tarde, eu tinha que estar lá. Preparei o almoço, chamei ela e falei, olha, Alba, aqui tem café, aqui tem arroz, aqui tem feijão, aqui tem tudo. O que você quiser, você pode pegar e fazer o que você quiser. Só que eu agora tenho um trabalho na minha igreja e eu não posso faltar. Ela encostou na minha pia assim, olhou para lá, olhou para cá. Quem foi que falou com você que eu vou ficar aqui? Falei, ué, você não vai ficar aqui? Você vai comigo? Vou. Falei, olha, você está acostumada na igreja católica, igreja cheia de ouro, igreja... Você vai para a minha igreja é desse tamanhozinho e pobre. Ela falou, mas eu vou assim mesmo. Meu irmão, aquele dia, tudo aconteceu para mim não chegar. O carro quebrou, eu peguei o ônibus errado, olha, foi tudo assim. Só que o que acontece? Cheguei. Transcorreu o trabalho. E lá o pastor sempre dava o microfone para quem quisesse falar sobre o que tinha sentido no trabalho, né? E quem levanta a mão? A mulher. Eu falei, Jesus, agora o que vai sair daqui? Olha, essa senhora, ela chorava tanto. Ela falava, gente, eu nunca vi um Jesus na minha vida como este. Mas se eu hoje conheci esse Jesus, foi através daquela mulher ali, ó. Olha, essa mulher, eu achei muito lindo, né? Mas tinha as pessoas na rua que deviam dizer assim, o que está acontecendo? Porque a mulher abraçava todo mundo na rua e
sabe, numa felicidade tremenda. Hoje, essa família está toda servindo ao Senhor. Eu nunca falei para aquela mulher, olha, você também precisa ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não, foi isso aí que eu falei. O testemunho, às vezes, ele prega mais do que a boca. Tem um verso que diz, não sei se é um verso, mas um ditado que diz assim: pregue a todo tempo, se preciso for, fale. Exatamente. Então, a nossa vida, ela tem que ser realmente a todo momento, né? A todo momento você tem que estar falando, expondo, servindo de exemplo. O mundo nos olha. O mundo nos observa, né? Nós estamos ainda de alto a baixo. E a gente às vezes perde a noção disso. Eu achei interessante que ela falou, não ver assim, que a vizinha olhava. Eu moro em prédio, a gente que mora em prédio, a gente sabe como que a gente se vigia um ou outro, querendo ou não, né? A hora que o vizinho chega, que bate a porta, né? Isso é bem interessante que a senhora falou. Porque assim, falando ou não, mas o vizinho está olhando pra gente, no mercado, caixa. Outro dia a mãe da Lê, ela foi no mercado escondida. A mãe dele teve um AVC um tempo atrás, e ela, para sair de casa é muito difícil ainda. E ela, sem avisar a gente, pegou a bengalinha dela e foi mancando, pegou a Kombi, desceu, chegou no Mundial. Na semana seguinte, tanta gente que avisou a gente, que ligava, eu vi sua mãe no mercado e tal negócio, a mulher do caixa, e ela não sabia que estava sendo vigiada. É muito engraçado. Como que a gente se vigia, que a gente se olha. Vamos avançar mais um pouquinho? Sérgio, até que hora nós temos? Já acabou? Não? Tem muito tempo, mais uns 5 minutos ainda. Mais uns 5 minutos. Pode ficar à vontade. O que eu achei interessante nessa lição aqui é, às vezes, o nosso senso de justiça. Nós usamos o parâmetro errado, né? Por quê? Porque nós somos pecadores e nós falamos assim, mas eu não sou tão ruim assim. Por quê? Porque eu começo a usar como exemplo o meu irmão, né? E normalmente, isso é uma falha do ser humano, ele, para tirar o foco dele, ele aponta o defeito do outro. Não é aquela história do macaco que enrola o rabo, senta em cima, já ouviram, né? E ele fala, lá o rabo daquele ali, ó o rabo daquele lá, né? E é assim que nós somos. Nós tentamos esconder os nossos defeitos apontando o defeito dos outros. E nós queremos nos justificar, falando, tá vendo, eu não sou tão mal quanto ele. Eu não faço aquilo que ele faz, né? E Paulo fala assim, cuidado ao julgar, né? Por quê? Primeiro, julgar é uma prerrogativa divina. Na hora que você julga, você está se colocando no lugar de Deus. Por quê? Porque você primeiro julga aquilo que você vê. Você não conhece o coração. Você não sabe exatamente o que passa na vida daquela pessoa, né? A lei de direito diz o seguinte, eu vou copiar aqui as palavras do Edinho, que é um advogado lá da igreja. Se tiver algum advogado aqui, me perdoe se eu estiver falando algo a mais ou a menos. Mas aquilo que não está nos autos não existe, né? E às vezes a justiça não é feita, aos nossos olhos a justiça não é feita porque talvez o advogado esqueceu ou o promotor esqueceu de colocar uma coisa nos autos e a coisa acaba sendo justa, mas imoral, né? Você sabe que a pessoa está errada, mas você não tem condição de julgar porque você não tem por isso que a Bíblia diz que a justiça humana são trapos de imundície, né? Agora, como Deus vai nos julgar, né? E é por isso que a gente tem muita chance de salvação, tá, gente? Porque dizia um pastor lá da nossa igreja, se você não atrapalhar, Deus vai te salvar, né? Então, deixa na mão dele, né? Deixa na mão dele, porque ele vai julgar não aquilo que você faz, não aquilo que você fala, mas aquilo que está dentro do seu coração. E às vezes nós estamos exteriorizando, talvez, uma aparência, mas ele sabe exatamente a dificuldade que você tem. Ele sabe a dor que você tem. Ele sabe que talvez você tenha uma cara amarrada, não porque você seja antipático, tá? Desculpa eu estou falando assim, mas às vezes a gente julga alguém. Ó, aquele vizinho lá, você falou de vizinho, né? O cara está sempre com cara amarrada, né? Esse cara deve ser muito chato, e você começa a julgar aquelas pessoas, mas você talvez não saiba que talvez ele lá atrás tem uma dor de coluna muito ruim, quem eu tenho é muito ruim quando dá aquela crise. Ou seja, nós não temos condição de julgar ninguém. Eu acho assim que
Eu acho muito interessante a gente falar sobre as pessoas fora, né, nossa casa, mas acho que a gente devia pensar primeiro na nossa casa, né? Nós temos as nossas famílias também, né? E a gente fala muito em pregar para os outros aí fora, da testemunha dos outros aí fora, e às vezes não cometemos o erro, eu acho que é o erro mais grave de todos, de não cuidar primeiro dos nossos. Inclusive é um conselho bíblico isso. Então, que exemplo nós estamos dando como pais, como filhos, mas principalmente como pais, né, aos nossos filhos e aqueles que nos olham o tempo todo, que estão ao nosso lado, que têm o nosso sangue. Né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente falei assim, né, me incluo nisso também, que a gente reflita sobre isso primeiro, né, antes de levar lá fora, a gente fazer aqui dentro. Né? O Espírito de Profecia diz que no céu, a primeira pergunta é que cadê os filhos que eu te dei? Né? Nós como maridos, nós sabemos que nós somos, além de tudo, sacerdotes da casa. Né? Então cabe a nós cuidar, zelar por toda a família, né? e levar ao caminho certo. Né? Existe um ditado que diz assim, você quer conhecer fulano, come 1 quilo de sal com ele. Né? Ou seja, você leva um bom tempo para comer 1 quilo de sal. Né? Aparentemente eu posso vir para cá, não, ele é gente boa, né? Minha esposa que sabe se eu sou gente boa. É ela que convive comigo. Né? E vocês sabem exatamente o que eu estou querendo dizer. Né? Às vezes você fica preocupado em ir lá fora, pregar lá fora, mas você está perdendo os seus. Né? O que ele falou é muito importante. Nós temos que dar conta, quando Deus nos chamar, Ele vai falar assim, cadê o vizinho que eu botei do seu lado? Não, cadê a esposa que eu te dei? Cadê o filho que eu te dei? Né? Salve os seus e salve os outros. Né? Faça com que, como a irmã ali fez, né? Seja um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós e pelos próximos também. Qualquer coisa que a gente aprende novo, a gente se coloca acima do nosso semelhante, qualquer coisa, né? Quando na verdade o livro de Isaías 43, verso 10, e o livro de Atos, capítulo 1 também, diz que Deus só nos chamou para sermos testemunhas. Não chamou para ser mais nada. Se você é testemunho daquilo que você está vivendo, o Evangelho vai ser divulgado. Por isso que você disse nessa frase aí conhecida, que nós temos que pregar a todo tempo. Mas que todo tempo? Se eu preciso trabalhar, se eu preciso almoçar, pregar é testemunhar, ser diferente. Se for necessário, se alguém perguntar, você tem que falar. Aquela história do orar sem cessar, como é que você ora sem cessar? Não é. Então, se você vive como testemunha, isso tudo é divulgado. O Evangelho as coisas acontecem naturalmente. Uhum. Naturalmente. Claro. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe.